Bom dia. Eita, mas estão tristes, né? Bom dia. Feliz sábado. Ave Maria, não tem por que a gente estar triste hoje não, né? Um tempinho, né? Agradável desse, ainda nem precisou ligar os ar-condicionados. Estamos felizes com a presença de cada um de vocês. Essa semana a gente esteve mais feliz ainda porque estivemos nos confraternizando, né? Foram momentos muito especiais ali. E o nosso comeram muito, né? O Edmilson, eu nem vou falar que ele comeu 5 vezes e esqueceu as piabas que ele tinha prometido, né? Eu não sei o que foi que ele fez aí, que deixou as piabas em casa. Eu queria pedir para os meninos prepararem o microfone, porque hoje a lição hoje vai bombar. Hoje a lição de hoje de Jesus, ô tá glória. muito boa e eu sei que o pessoal vai querer participar com a gente. Feliz sábado, Tiago, seja muito bem-vindo. Ô, minha amiga, feliz sábado. Pode cumprimentar a igreja. Muito obrigado, meus amigos. Que bom estar aqui com vocês. Nós já estamos vindo aqui de uma experiência que ontem eu falei para a Kelly. Vamos que a experiência vai ser inovadora e vai ser abençoada. Quando eu vi o banner digital da Igreja Central de Teresina, às 6 horas, aí eu perguntei, né, em off para o pastor Jorge, meu amigo, é 6 da manhã ou é 6 da noite? É 6 da manhã. Eu disse, Kelly, pois vamos lá. Enfim, fomos receber as bênçãos ali no culto que iniciou 6 da manhã. Infelizmente, nós ainda não temos, né, essa pegada de realmente estarmos nos aproximando de Deus muito cedo. Aí deu ali umas 5, 6 pessoas e depois foram chegando mais. Mas já estamos aqui abençoados e nem vinha para o Parque Piauí hoje, né? Mas eu senti aqui que tinha um jovem abençoado me chamando aqui pelo Espírito Santo, meu irmão querido. Bom te ver, rapaz. Deus te abençoe grandemente. E a todos vocês, meus irmãos amados aqui da Igreja do Parque Piauí. E estamos aqui para falar um pouquinho das bênçãos que Deus tem derramado e as bênçãos que Ele tem preparado para nós. Amém? Amém. Pois vamos orar, Tiago, para a gente começar. Ó, gente, deixa eu avisar logo, tá? Hoje tem lição, tá? Para quem acertar. Então tem que prestar atenção aí, que no final tem perguntinha. Pois vamos orar, mesmo sentados. Senhor Santo Deus e Pai, muito obrigado porque o Senhor nos trouxe na Tua Santa Casa nessa manhã. Nosso coração se alegra, Pai, porque hoje é sábado. Porque hoje nós deixamos todos os nossos afazeres, todas as nossas preocupações cotidianas e viemos Te adorar aqui no Teu santo templo. Te agradecemos também porque recebemos do Santo Espírito essas lições maravilhosas que nós estudamos no decorrer da semana e que vamos recapitular nesse momento, recebendo ainda mais bênçãos e mais entendimento da Tua palavra. Que o Senhor abençoe tudo que vier a ser feito aqui, que seja conduzido pelo Santo Espírito em nome de Jesus. Amém. Pois vamos lá, 10ª lição, não é isso? 11ª. É 11ª? É isso mesmo, 11ª. Faltando 2 aí para a gente acabar o ano e o trimestre. E essa lição eu gostei demais. Assim, eu acho que para mim, das 11 foi a melhor. Porque, não sei se porque, em termos de conteúdo, mas porque eu aprendi bastante, né? E ver, como o Edmilson falou na introdução, como os outros autores citaram Moisés, né? E o título da lição é Deuteronômio em Escritos Posteriores. Realmente, Marlete, eu assino embaixo aí com a tua fala. Muitas coisas que eu não conhecia, né? E a gente passa direto e vai lendo, mas não estava realmente sabendo que tudo realmente estava escrito seguindo ao livro da lei, certo? O livro da lei que o rei Josias, né, encontrou. E esse ano eu tinha ouvido um pouco falar sobre, né, li a história do rei Josias, a gente fica muito feliz lendo a história dos reis ali de Israel e principalmente de Judá, quando diz, e ele foi reto perante o Senhor. Né? Ele foi reto perante o Senhor. E esse jovem, nós vamos já ver, né, que ele realmente foi temente a Deus. E falamos um pouquinho do rei Josias, de Jeremias e Daniel. Enfim, bênção pura, sem mistura. Amém. E o verso para memorizar está em Deuteronômio, no capítulo 10 e o versículo 15. Diz o seguinte, o Senhor se afeiçoou tão somente aos pais de vocês para os amar, e a vocês, descendentes deles, escolheu
ele escolheu do meio de todos os povos, como hoje se vê. Que privilégio o povo de Israel tinha, não é? Não porque ele fosse o mais bonito, mais numeroso, mais simpático, mais fiel, mas porque Deus tinha feito uma promessa para os pais, né? Lá desde Abraão. E como Deus é fiel à sua promessa, ele cumpriu essa promessa. Pena que o povo não cumpriu a parte dele, como a gente vai ver também, Deus foi meio que a julgamento, né, com eles. Mas vamos lá, porque realmente tem muita bênção. Então, a gente aprendeu nessa semana que o livro de Deuteronômio ele é muito citado no Antigo Testamento. E depois, na próxima semana, a gente vai ver também no Novo Testamento, né? Mas, assim, às vezes a gente passa por Deuteronômio e não dá tanta atenção a esse livro. E quando você faz uma lição dessa que recapitula as citações de outros autores, né, por outros autores de Deuteronômio, você vê quão importante é esse livro, né? Existem grandes autores no meio científico que as publicações deles são citadas por diversos outros autores no decorrer da história, né? Isso dá muita importância, isso dá assim, uma ênfase ao que aquele autor inicial escreveu, porque a gente vê a veracidade, a gente vê que era algo importante, foi uma descoberta fenomenal. E, da mesma forma, a Bíblia, ela traz aí essas citações posteriores do livro de Deuteronômio. Muito bem. Alô. Você já deu a introdução aí do sábado. Alô. Eu vou Alô. pedir para o meu amigo Clécio. Eu sempre gosto de estudar aí, não sei quantos. Tem um pessoal de casa também, viu? Pessoal, um grande abraço para vocês, viu? Deus abençoe ricamente você e sua família. E Clécio, não sei se você conseguiu colocar aí o infográfico. Eu estou estudando agora, né? Eu descobri uma bênção ali, o infográfico, que nos dá uma base bem legal. Isso, exatamente. Maravilha. O pessoal de casa também estão vendo, né? Deuteronômio. Marlete, você falou aí sobre essa questão. Muitas vezes a gente passa pelo livro de Deuteronômio, porque a gente fica na cabeça ali, pelo menos eu, é só a repetição ali do Êxodo e tal, então, né, deixa para lá. Moisés já estava passando ali e entrando. Deuteronômio. Todas as lições que eu pude colaborar nesse trimestre, eu falei, a verdade presente em Deuteronômio. Que verdade presente é essa em Deuteronômio? E será que essa é a mesma verdade presente para os dias de hoje? Sim, meus amigos. A verdade presente é falando sobre adoração. A quem você está adorando, a quem eu estou adorando, a quem eles adoravam, ok? Pode passar, meu jovem. Quando você fala aí, Tiago, a gente vê, né, como a Marlete falou, a questão da repetição. Muitas vezes a gente não gosta de repetir as coisas, mas a gente vê que na Bíblia, né, como todo lugar, a repetição faz parte do aprendizado, né? E principalmente quando Deus manda repetir, quando Deus repete em verdade, o que Ele repete muitas vezes, e nós estamos vendo que Deuteronômio é citado por outros profetas, quer dizer que nós temos que estar sempre com essa lembrança, porque nós somos o quê? Tendentes a esquecer da nossa parte no pacto da aliança, não é mesmo? Vamos lá para a história de Josias, né, que encontrou o livro da lei, na verdade não ele, né, mas o sacerdote Hilquias. O templo estava passando ali por uma reforma e o povo já estava vindo de tantos reis, né, nessa montanha-russa, esse alto e baixo. Tinha rei que fazia o que era bom, aí vinha um filho dele fazer o que era mal, desmanchava o que o pai fazia. E Josias foi um rei que ele assumiu com 8 anos de idade. Eu acredito que foi o rei mais jovem que assumiu aqui o trono. Acho que teve outro na idade dele, mas abaixo da idade dele não teve. E ele reinou por 31 anos, né? E ali, no 18º ano do seu reinado, no momento da reforma que estava sendo feita no templo, o sacerdote Hilquias encontrou o livro da lei. E esse livro da lei, né, para o que tudo aponta, muito provavelmente seja Deuteronômio, né? Seja o livro de Deuteronômio. E
quando esse livro foi descoberto, o sacerdote Ilquias levou, então, para o rei. E quando Josias leu ali as coisas que estavam escritas naquele livro, são essas coisas que a gente já vem lendo desde o início do trimestre em Deuteronômio, né? São as mesmas informações, os mesmos avisos, os mesmos apelos. E ali Josias vê que o que está acontecendo naquele momento nada mais é do que cumprimento daquilo que Moisés tinha escrito, né? Não era por acaso, não era nada por acaso, certo? E, inclusive, aqui, Josias, ele fica o quê? Ele fica impressionado, né? Até porque, entenda bem, ele era muito jovem. E você que é gestor, né, que tenta gerir pelo menos a sua vida, ou gerir aí a sua casa, ou alguma empresa, você quer ter um bom resultado, correto? Sim ou não? Sim, então com certeza ele gostaria de ter um bom resultado. Então, quando o sacerdote encontra, pode passar, Clécio, encontra esse livro, pode até passar um pouco mais, para domingo, isso. Quando ele encontra esse livro, ele vê que ali está a chave para que ele tenha o quê? Um bom governo, ok? Ele encontrou ali o quê? A vida e a morte, a bênção e a maldição. O que ele gostaria de ter para esse reino dele, ok? Então, assim é na nossa vida. Nós temos que fazer as nossas escolhas. E o que foi muito interessante e marcante para mim nessa história, Marlete, eu não sei para vocês que estudaram a lição, é que dali ele tomou uma decisão muito importante, certo? E nessa decisão foi de ter o quê? A bênção, de ter a vida. E para isso, que decisão ele tomou? Arrancou tudo que poderia trazer maldição. E o que eram essas coisas? A idolatria, né? Os ídolos que eles faziam coisas ali que as nações pagãs ao redor faziam e paralelamente, o que é pior, né? Eles ainda sacrificavam a Deus. Então era assim, perdeu completamente a noção de como adorar a Deus. Misturaram ali com as coisas pagãs, o culto e a adoração a Deus, mas continuavam fazendo aquelas coisas, entendendo que estavam adorando a Deus, sacrificando seus filhos, né? Está tudo correto, está tudo normal. Pois é. Oi, Edmilson, fala. O Tiago estava falando aí dessa questão de quando ele encontrou o livro, ele disse, olha, aqui é a chave para que eu possa, então, ter um bom reinado. Mais do que isso, ele encontrou respostas para o que estava acontecendo lá no meio, né? Às vezes a gente se pergunta, não, mas por que está acontecendo isso? Por que acontece isso? O livro da lei tinha se perdido há muito tempo. E o povo, às vezes, você falou aí nessa questão de altos e baixos, né? Um rei fazia o que era bom, um rei fazia o que era mal, e tudo mais. E aí, quando ele vê o livro da lei, que começa a ler o livro para ele, ele fica extasiado, ele rasga as roupas, ele fica, olha, tudo isso está acontecendo porque nós erramos, estamos fazendo coisas erradas. E o interessante é que ele promove agora uma reforma. Não, ele era o rei de Judá, ficava ali em Jerusalém, mas ele não só fez uma reforma em Jerusalém, ele vai até Israel, né, que pertencia a outro reino. Eu achei interessante isso aí, a audácia, né, não vou dizer a audácia, mas a coragem que ele teve de entrar em outro reino, porque ele dizia, Israel também é o povo de Deus. Ele era um menino, rapaz. Isso, menino. Aí ele foi lá e destruiu aqueles altares que foram erigidos ainda por Jeroboão, né, que construiu aqueles bezerros lá, tanto um em Samaria como o outro lá em Betel, e que houve até uma profecia daquele profeta daquele profeta que foi morto por um leão. E ele disse, olha, vai vir de Jerusalém um menino, né? um rei que vai destruir esse altar. E aí essa profecia se cumpriu no reino de Josias. Né? Então, Josias foi o rei mais reformador que existe, ou que existiu no meio lá. Né? Teve Ezequias, é claro, mas
principalmente o rei Josias. E assim, ó, seguindo essa sequência do infográfico, eu creio que o pessoal de casa também está podendo ver, né, Clécio? Sim. Presta atenção. Então, teve a apresentação do livro ao povo, mas só que antes, gente, ele faz algo interessante. Ele não chama todo o povo, ele chama primeiro os cabeças, certo? Ele chama primeiro os príncipes. Aí eu imaginei, realmente em uma empresa a gente chama os diretores, na igreja a gente chama primeiro quem? A comissão, certo? Meus amigos. E em casa a gente chama o quê? Papai e mamãe, senta os dois, vamos orar a Deus, onde nós estamos errando, certo? Vamos olhar a Bíblia. Então, a liderança, a reforma deve começar por quem? Pela liderança. E seguindo aí veio a renovação da aliança, né? A purificação nacional, a restauração do templo. Então, meus queridos, essa restauração, ele saiu destruindo lá os bosques, os altares, tudo que tinha de coisas pagãs e terminou o quê? Sacrificando os sacerdotes de Baal. Meus queridos, vamos começar por nossas casas. O que nós estamos adorando a Baal é na sala? Tem alguma coisa que precisa ser retirada na sala? É na cozinha? É na tua panela? É na tua panela, na tua geladeira tem coisas que não são boas para o teu corpo, que é o templo do Espírito Santo. Nossa, isso daí até parece coisa de extremista, né? Não, está sendo extremista demais. Mas é assim, meus irmãos. Nós temos que procurar o que realmente nos afasta do Senhor. E assim, Josias procurou. E primeiro nós devemos reconhecer que somos pecadores e o que temos pecado. E assim o Espírito Santo vai habitar em nós e as transformações virão. Diga, irmã. Tiago e Marlete, e para todos nós. Às vezes nós achamos que sabemos de tudo, que estamos fazendo tudo direitinho. E o que me chama mais atenção, como de outras vezes, né, é que o livro da lei estava perdido dentro da casa de Deus. O livro da lei estava esquecido, gente. Como assim? Como é que a palavra de Deus está perdida dentro da minha casa, adventista do sétimo dia? Quantas, né? Nós não estamos lendo, e muito pior ainda, não estamos praticando o que esse livro sagrado manda. É terrível isso, né? Perdido. E, por exemplo, às vezes, como diz, está só aberto como um amuleto. Eu gosto muito de ir lá no Extra, né? Lá perto do trabalho. Aí eu sempre presto atenção. Lá tem uma Bíblia aberta. Lá no balcão, você pode ver lá. Será que estão lendo aquela Bíblia ali? Será que alguém teve, pelo menos, né? É isso aí. Às vezes está dentro da nossa própria casa, empoeiradinha, né? Que Deus, o Espírito de Deus, nos ilumine. Pois vamos passando aqui, né? Na segunda-feira, a Bíblia traz uma expressão, céu dos céus, né? Essa expressão, assim, é a primeira vez que eu vejo tratarem dela, mas eu já tinha estudado um pouco sobre isso e tinha uma conclusão minha a respeito do que significa quando a Bíblia ou o Antigo Testamento traz esse termo, o céu dos céus, né? Aqui o autor da lição, ele diz que parece significar uma expressão idiomática, né? Mas pode-se entender da seguinte forma. O céu é esse céu nosso, ou seja, o planeta Terra, do planeta Terra, né, da nossa atmosfera. E os céus dos céus poderia ser a habitação de Deus, né, aquele céu para o qual Paulo foi arrebatado, que seria o terceiro céu, né? Porque a gente tem o céu, esse limite, o céu universo e o céu dos céus, que seria a moradia e a habitação de Deus, aquele no local ainda no qual ninguém chegou. E quando ele se refere a esse céu dos céus, na verdade, não importando necessariamente o que significa, mas ele representa a majestade e a soberania de Deus, dizendo que tudo que existe, quer seja aqui na Terra, no universo ou no céu, a habitação de Deus, é tudo pertencente a Ele, né? Tudo representa a majestade, o poder e a soberania de Deus. E o mais interessante, que esse Deus que está, né, no céu dos céus, é o soberano que criou esse... Vou minimizar aqui o processo, esse mundinho, né? Porque numa imensidão
é uma coisinha para a criação de Deus. Ele está no céu dos céus, é a grandeza de Deus. Como é que ele se preocupa contigo, minha jovem? Certo? Como é que ele se preocupa contigo, Sheila? Então Deus ali, ele se preocupa com o povo de Israel. Numa situação normal, seria, vamos supor, o Bill Gates, um dos homens mais ricos do mundo, né, se preocupar ali com aquele, não menosprezando, mas lá com o zelador daquela empresa dele, ok? Nossa, ele foi se preocupar com o povo de Israel, foi fazer aliança com esse povo, ok? Foi resgatar esse povo da terra do Egito. Bem, o meu pensamento não chega, né, a tal coisa. Realmente é um Deus de amor. Mais do que se preocupar com o zelador, é como se ele se preocupasse com a pulga do gato do zelador. Gostei, viu? Exatamente. Então, é uma coisa assim, e quando ele usa aqui esse céu dos céus, dá a entender aqui que no mínimo existe 3 céus. Por quê? É o céu dos céus. Então, o outro, ele é o céu do céu que está no plural. E aí Paulo fala lá no livro que eu esqueci agora, que ele foi arrebatado até o 3º céu. Então, a Bíblia fala aí realmente que existe pelo menos 3 céus, né? E Deus está no soberano, e o céu dos céus ele pegou como testemunha do que ele propôs para o seu povo naquela época. E o interessante é que essa expressão, que foi cunhada inicialmente em Deuteronômio, foi repetida e pode ser vista em outros livros por outros autores, né? O próprio Salomão também citou essa expressão, né, no livro de 1 Reis, relata isso. Os levitas também, lá em Neemias, né, tem um trecho que eles também citam que Deus é o Criador do céu e dos céus e todo o seu exército. E também o salmista cita o termo, né, os céus dos céus, que é convocado a louvar a Deus. Ou seja, as hostes celestiais, né, também são convocadas a adorar a Deus, né? E o próprio livro de Deuteronômio diz assim, né? Quem é um povo tão especial como esse? Que povo tem um Deus que nem esse, que tirou com mão forte e braço poderoso o seu povo do Egito? Se o povo de Israel olhasse ali de redor, gente, não tinha ninguém, nenhum outro povo para contar a experiência e os relatos que eles tiveram. De um povo que era cativo e foi tirado com braço forte diante de 10 pragas, né? E conduzido a uma terra que Deus tinha prometido, uma terra maravilhosa, e uma terra que Deus tirou todo mundo para colocar o povo dele. Gente, assim, era tão visível, era tão óbvio, que você diz assim, era impossível o povo de Israel deixar de servir a Deus, né? Você olha para trás e diz assim, mas que povo ingrato, mas se a gente olhar para a nossa vida, meu Deus, Deus já curou a gente de tanta coisa. Deus já livrou a gente de tanto desastre, de tanta tragédia. Tem as que acontecem porque realmente Deus não deve proteger de tudo, porque a gente tem que ter nossas experiências, né? Exato. Mas se a gente pudesse ver o tanto que Deus já protegeu a gente, e a gente diz assim, e a gente é tão ingrato às vezes, né? Não faz o culto, não faz a nossa adoração, não vem à igreja, né? Desleixa do sábado. E aí a gente diz assim, mas que povo ingrato, Ave Maria. Hoje a gente só faz as coisas diferentes, né? Mas erra ainda. E eu fico até com medo, viu? Porque eles estavam vendo as teofanias, né? Estavam vendo ali as manifestações de Deus, ok, mas eu acredito, se alguém discordar, por favor, me ajude. Nós já passamos, nós estamos no tempo do fim, Jesus já veio, né? Aquele povo sacrificava, esperando Jesus. Os profetas passaram, os apóstolos, os discípulos passaram. Nós já recebemos o quê? As profecias também, todo o espírito de profecia, né, na pessoa de Ellen White. Meus amigos, quantas pregações nós não já assistimos? E o que nós estamos esperando? Então, nós só podemos pedir misericórdia. Então, fazendo o resumo aqui do céu dos céus, o povo devia o quê? Temer
obedecer, amar e servir. Aqui no estudo da lição, Ellen White, eu queria atentar aqui para isso. Ela fala aqui no Patriarcas e Profetas, né? A mão de Deus guia os planetas e os mantém na posição certa em sua marcha ordenada através dos céus. Ok, é o Deus que governa e que mantém tudo. Deus é o fundamento de todas as coisas. Se Ele é o fundamento de todas as coisas, toda verdadeira ciência está em harmonia com suas obras. E toda verdadeira educação conduz à obediência ao seu governo. Então, meu querido, partindo aqui por esse ponto da verdadeira educação, conduz o quê? A obediência ao seu governo. Se nós estamos distorcendo para outro lado, isso quer dizer que nós não estamos, de fato, ligados. Até porque só tem 2 caminhos. Satanás que criou aí uns 52 caminhos ou mais, né? Para dizer que realmente tem mais coisas aí a serem seguidas e onde nós passamos a mão aí nos pecados acariciados. Então, tudo provém de Deus, a ciência provém de Deus, é claro, o que é bom, né? E também a educação. Então, nós temos que nos ligar a essa rocha verdadeira, o Criador e o mantenedor, não só desse mundo, mas de todo o universo. E ainda falando aí do povo de Israel, de nós hoje, né? Nós temos a Bíblia, temos o Espírito de profecia, temos as experiências vividas pelos israelitas, pelos nossos antepassados, e ainda assim caímos, né? Como essa natureza pecaminosa é terrível, né? Caímos a todo momento. E nós devemos tomar por experiência. O mundo foi colocado nas mãos de Adão. Adão era o gestor. E Adão passou essa gestão para quem? Para Satanás. Mas mesmo assim, o Rei dos Reis é o nosso Senhor Jesus Cristo. Ele que comanda tudo. A pergunta é, e nós, hoje, será que estamos passando o governo das nossas vidas, que nós temos o livre-arbítrio, para Satanás? Vamos ficar pensando, né? Vamos refletir nisso. É cumprir a nossa parte na aliança, né? Deus sempre cumpre a dele, a gente que deixa de cumprir. Verdade. A gente vai ver a citação do livro de Deuteronômio no livro citado pelo profeta Jeremias, né? Conforme a parte de terça-feira. Estudando essa lição, porque eu gosto, assim, às vezes, de pegar os pormenores. Eu fui tentar entender um pouquinho a posição de Jeremias nessa história e de Daniel também. Porque, recapitulando aqui a sequência cronológica de reis, Josias ele subiu ao trono com 8 anos e reinou por 31 anos, e ele morreu com 39 anos em batalha. Com 39 anos, Josias já tinha um filho de 23 anos, que foi Joacás, que subiu no trono, sucedeu ele. Mas ficou apenas por 3 meses, porque Faraó Neco, que era do Egito, estava enchendo o saco, e tirou ele de lá, colocando Eliaquim, que era irmão dele, né, de Joacás, filho de Josias. E Eliaquim, que Faraó Neco mudou o nome para Jeoaquim, ele reinou 11 anos. Ele reinou dos 25 anos aos 36 anos de idade. O que eu quero dizer com isso aqui? Que esse período de Josias até o final, até o último rei, que veio logo depois, que foi Joaquim, né, que foi colocado, que foi colocado por Nabucodonosor, e também ficou 3 meses, desculpa, Joaquim ficou 3 meses depois de Eliaquim, depois Nabucodonosor colocou Zedequias, que era irmão de Josias, né? Ou seja, de Josias ao último rei que Judá teve, foi um período de tempo muito curto, né? Nessa época viveram Jeremias, que eu não sei, Edmilson, se você tem esse entendimento, você me ajuda aí. Esse Jeremias, que era sogro de Josias, que tinha uma filha, que casou com, que era sogro do filho de Josias. É o mesmo Jeremias profeta? Era não, né? Pronto, tá bom. Mas Jeremias era mais novo, mas ele começou realmente no tempo de Josias. E Jeremias ele esteve até o 5º mês no cativeiro do povo de Israel.
Exato. E também, nesse período, surge ali Daniel, que a gente vai ver aí também na frente. Mas, vamos voltando aqui, né? O que foi que Jeremias, então, falou a respeito de Deuteronômio, Tiago? O que ele falou, né? Qual a relação dele, né, de Jeremias com Deuteronômio? Exatamente. Vocês me buscarão e me acharão quando me buscarem de todo o coração. Eita, mas esse negócio ficou batido demais nesse trimestre para mim, viu? Do coração, né? Buscar de todo o coração, de toda a alma, de todo o entendimento. Ok? Vamos aqui para Deuteronômio, capítulo 4, do 23 ao 29, certo? Tem um resumo aqui de qual o contexto dessa promessa de Israel e como essa promessa poderia se relacionar conosco nos dias de hoje, certo? Eu estou aqui tentando lembrar que desde que tu começou a falar, e hoje pela manhã eu fiz uma oração pedindo que Jeremias pedia muito, certo? E eu não consigo lembrar aqui o nome da palavra. Converta-nos, converta-nos, não sei se essa era a palavra, mas sei que esse era o sentido, para que Deus pudesse nos converter. Não, é converta-nos mesmo, ele pedia converta-nos, converta-nos, é alguma outra palavra, certo? E esse converter, de onde é que realmente ele pegava? Era de Deuteronômio. Eles estudavam. Ele participou com certeza desse tempo da reforma de Josias. Essa era a ligação. E eu acredito que Daniel também, se ele não esteve exatamente no tempo, porque ele, no período que achou, não, porque ele era jovem, né? Não, eu acho que mas ele já não que era os pais dele, ele teve sim uma influência daquela reforma, porque naquele tempo não tinha gente seguindo a Deus. Então, foi depois da reforma de Josias que vieram novos descendentes. Isso, depois da reforma de Josias, o povo rapidamente, foram 15 anos, eles já se desbandaram novamente para o pecado, né? Mas eu digo assim, ficou um remanescente, porque com certeza. se aqueles jovens que foram levados, os amigos de Daniel, e ficaram firmes, eu tenho convicção de que foi por conta da reforma de Josias. E se não foi diretamente por ver Josias, mas foi pelo profeta Jeremias, que ele que pedia para o povo poder fazer o quê? Realmente deixar as coisas acontecerem da forma que tinha que acontecer, porque Nabucodonosor estava vindo, correto, Edmilson? Correto. Tinha que acontecer, inclusive, só te cortando aqui, foi um cara de fé, meu amigo, tão tal, né? O que foi que Jeremias fez quando tudo estava se encaminhando para perder todas as terras? Ele teve que comprar um terreno, certo? Foi ele? Você lembra dessa história? Deus pede para ele comprar um terreno. Exato. Já pensou, meu amigo? Tudo se acabando, Lindalva. Como é que tu vai comprar um terreno, minha amiga? Teresina está sendo sitiada, mas isso daí é para o quê? Para que o povo realmente soubesse que ele, como profeta, né, que estava totalmente ligado a Deus, era uma pessoa que tinha fé, que eles estavam passando por aquele momento, pelas consequências deles, mas eles iriam o quê? Retornar para a terra deles. Um pouquinho de história, né? Eu não sou a puxa pessoa história mais, não, senão o negócio vai render. Não sou um pouco mais, não sou a pessoa talvez mais indicada, mas eu fiquei, quando eu estava lendo, as primeiras vezes que eu lia o livro que eu fui lendo a Bíblia há uns tempos atrás, né? Aí quando Josias encontra o livro da lei, quem é que ele manda procurar para que explique aquela situação? Uma mulher. A profetisa Uda. E eu fiquei pensando, mas por que ele não procurou Jeremias, que era o profeta, tá? Jeremias ainda não tinha começado seu ministério. O ministério, exato. Então, quando Jeremias começa o seu ministério, já tinha passado aquela reforma. O povo já estava começando a se descambar já para o erro, né? E aí, então, tal que apesar de Josias ter sido um grande reformador e tudo mais, mas, infelizmente, no final da sua carreira, ele já começa a relaxar um pouco. E é nesse período que Jeremias se levanta, né? E com relação a Daniel, né, ajudando aqui a Marlete, que estava ainda com algumas dúvidas, Daniel, eu acredito que ele não alcançou o reinado de Josias. Mas, como ela mesmo frisou, os pais deles ainda trouxeram aquela... Por quê?
Daniel foi levado muito jovem para a Babilônia. E Com aí 16 anos. Isso, mais ou menos. Então, só o rei Jeoaquim, né, me parece que reinou... Ficou 11 anos. Era essa cronologia que eu estava fazendo, né? Que depois de Josias, Joacás ficou 3 meses. Aí veio Joaquim, que ficou 11 anos, Joaquim, que ficou 3 meses, e já veio o último. Então, não foi um período muito grande. Porque, na realidade... Tudo bem que Daniel podia não ter nascido no tempo de Josias, mas que a influência ali ainda estava muito recente. Ainda estava muito forte. Quem Jeremias teve o total contato, com certeza foi com Daniel. Sim, certo? Daniel teve com Jeremias. E por isso que as histórias deles batiam, porque os dois bebiam da mesma fonte, que era o quê? O livro da lei. Conversão, pedir perdão pelos seus pecados, certo? E assim foi. E a gente vai ver também sobre Daniel. E o profeta Daniel, ele, na realidade, foram 3 levas que foram para a Babilônia, né? E o profeta Daniel, ele vai na primeira, que foi do reinado de Jeoaquim. Aí depois teve o reinado de Joaquim e depois de Zedequias. Então, esses outros, Daniel já estava em Babilônia, que ele foi na primeira leva que foram, né? E, em resumo, ele ainda pega uma pontinha ainda da influência de Josias, né? Exatamente. Através dos seus pais. Exatamente. Deixa eu só finalizar aqui, que eu abri e não finalizei. Em Deuteronômio, capítulo 4, do versículo 23 ao 29, é o resumo. Deus, depois de terem esquecido de quem é o Criador, certo? O povo de Israel esqueceu de quem é o Criador. O povo deveria o quê? Buscar a Deus de todo o coração, de toda a sua alma. Então, meus queridos, é isso o que liga o livro da lei e toda a sequência dos profetas. Toda a pregação desses profetas era pedindo para o povo se arrepender dos seus pecados. E logo quando a gente finaliza essa questão do arrependimento e passa para o Novo Testamento, lá vem o jovem, chamado João Batista, também, que vem com a mesma história. Pregação. Arrependei-vos, né? E depois segue a sequência de Jesus. E, abrindo só um parêntese aqui, dentro do outro parêntese, minha amiga, hoje, só o que nós vemos aí, dentro das redes sociais, são pessoas com uma oratória impecável, aquela forma emocional de te bater com uma pregação muito excelente, perfeito. Eles só esquecem, muitos, só esquecem de falar uma coisa: arrependei-vos e convertei-vos. Fecha esse parêntese, certo? Então, pessoal, busquem a Deus de todo o coração, de toda a tua alma, e até se precisar de uma força, pede força, ok? Pois é, e aí na lição ela vem trazendo outros profetas, né, que citaram Deuteronômio, ou trechos que podem ser encontrados em Deuteronômio, é o que a gente vê em Miqueias, Amós e Oséias. Então, o que é que o Senhor pede? Os 3 são unânimes em dizer, né, que o povo cumpra a sua parte na aliança, que tenha também, que ele fala, né, que pratique a justiça, ame a misericórdia, que ande humildemente perante Deus, porque Deus preferia misericórdia e justiça em vez de sacrifícios de animais, né, e que o conhecessem mais ainda. Aí aqui, a lição, ela diz que, quando Miqueias fala no capítulo 6, versículo 2, né, que diz que Deus tem uma controvérsia com o seu povo, é como que ele estivesse levando o povo a julgamento num tribunal, não é? Porque esse termo controvérsia significa uma disputa judicial. É tipo assim, é como que Deus estivesse levando o mundo e apresentando ele no tribunal e diz assim, cumpri minha parte no acordo, mas esse povo não cumpriu. E ali ele faz um apelo, gente, ainda dá tempo, ainda dá certo, a minha misericórdia não se esgotou, né? A minha graça ainda continua viva. É fácil, cumpra agora a sua parte na aliança. Eu te confesso, eu fiquei assim um pouco, né, o Tico e o Teco aqui deram uma paralisada. Nossa, mas como foi que Deus, né, como se tivesse entrado com uma ação ali dentro desse processo, desse contrato, né? Mas realmente o povo descumpriu o contrato, descumpriu a aliança que fora feita.
desobedeceram, estavam adorando a deuses, pedaços de pau, de pedra, de ouro, né? Se bem que até os deuses da época talvez fossem até melhores, viu? Mais trabalhados do que os de hoje, né? Um deus de ouro, né? Um negócio mais... Hoje é um pedaço de pau e gesso, do mais barato. É a realidade, ok? Então, assim, sobre a religião, a falsa religião que eles estavam fazendo, Marlete, aqui a lição diz a Bíblia, né? Templo, só pensava no templo. Vamos para a igreja adventista, né? Vamos lá, vamos adorar a Deus, oh glória a Deus, amém. Vamos à escola sabatina, o culto, e depois para o JA e uma hora social legal. Estamos na igreja feliz, amém, irmãos? Ok. Mas aí, quando saía de lá... Mas quando saía de lá era vazio, eles só sacrificavam, e era um sacrifício que realmente não tinha nada a ver com o seu coração. Realmente não tinha a circuncisão do que era errado. Já pensou todo dia, meu amigo, tu tendo que ver, Delmário, o carneirinho ali, ó, sendo sacrificado. Minha gente, hoje eu estava olhando para o meu cachorrinho que não está numa situação muito boa de saúde, e eu fiquei, misericórdia, Senhor, será que eu vou ter que sacrificar, né? Mandar sacrificar esse animal? Eu disse, ô Senhor, faz alguma coisa. Eu não quero ver esse cachorrinho morrendo. Já pensou todo dia eu vendo um cabritinho morrendo por culpa do meu pecado? Essa teria que ser a sensação daquela pessoa ao ver esse cordeirinho sendo morto. Mas não, eles criaram realmente, não estava tudo acostumado. Mata o cordeiro, tudo ok, beleza. São 1000 cordeiros, bota aí, desce, são 300 bois, desce para morrer, está tudo ok. Então, nós temos que ter muito cuidado com o que nós estamos fazendo hoje. Ah, viu, Imaculado? Eu já li minha Bíblia e li a lição da escola sabatina, tá bom? Amém? Aí, quando sai de casa, vira o cãozinho, né? Fazendo tudo que não presta. Então, pessoal, nós temos que ter muito cuidado. E quem vai dar esse discernimento para nós é a pessoa do Espírito Santo. O Espírito Santo é como se estivesse passando pelo candelabro. O azeite, nós somos o candelabro. O azeite tem que passar por nosso corpo. O Espírito Santo tem que habitar em você para que a chama possa se acender. E quem é a chama? É Jesus. Enquanto o caráter de Jesus não for revelado na minha e na tua vida, nada feito. Isso é a religião verdadeira. E quando nós temos isso, a lição diz que nós começamos de fato a ajudar o nosso irmão, a viúva, o órfão, e pode ter certeza, Tiago, não tem nenhuma viúva e nenhum órfão não, viu, na minha vida. Quem é que eu vou ajudar? Meu amigo, tu não tem nada para fazer não? Tu não tem ninguém para ajudar não? Pois faça uma oração, meu querido. Pode ter certeza que Deus vai te dar todos os dias uma pessoa para você ajudar e mostrar Jesus para essa pessoa, amém? E a parte de quinta-feira, né, a gente já falou tanto dele, vem trazendo aí a oração de Daniel, ali no capítulo 9, né, Daniel, que também entendia aí conhecia a profecia das 70 semanas, né, que foi proferida aí pelo profeta Jeremias, né, mas o interessante aqui na história de Daniel é que Daniel entendia plenamente tudo o que estava acontecendo. Nós também, quando nós tivermos mesmo assim, todos os eventos descritos na Bíblia estiverem acontecendo, a gente vai lembrar daquilo que a gente estudou. Então, Daniel estava entendendo assim, olha, nós estamos no cativeiro, a cidade está destruída, isso aqui está tudo inscrito em Deuteronômio. Era disso aqui que Deus estava falando, é disso que a gente está vivendo hoje, que estava falando aqui no livro de Deuteronômio. Deus tantas vezes dizia assim, olha, se vocês fizerem isso, aquilo, vai acontecer isso, vocês vão ser deportados da terra de vocês, vão passar 70 anos em cativeiro. E Daniel disse, é por conta do que nós fizemos, é porque nós quebramos as regras que estavam lá no livro da lei de Moisés, que nós estamos padecendo aqui, né? E o próprio Daniel, ele se refere nesse capítulo 9
a lei de Deus, ou a lei de Moisés, né, que se não era o Pentateuco, muito provavelmente poderia ser, aliás, com certeza era o Pentateuco, mas muito provavelmente poderia estar se referindo diretamente a Deuteronômio, né? Meus amigos, atentai bem aqui. Eu vejo essa igreja do parque aqui, tá uma maravilha, viu? De beleza, né? Eu lembro aqui da primeira vez, viu, Tiago? Eu tenho uma recordação da primeira vez que eu pisei aqui nessa igreja, e era uma igreja grande, porque eu era pequeno demais, né? Eu era pequeno e eu olhava as telhas da igreja, viu, Marlete? E as telhas não era essa telha brasilite que é hoje, não. Era aquela telha de cerâmica. Teve, Admilson? Sim? Teve, né? Era aquela telha mesmo de cerâmica, ali da Marfrense. E eu olhava, né? Mas que igreja, nesse dia tinha muita gente, Marlete. Tava um negócio forte, esplendoroso. E era um JA, viu? E essa igreja hoje está tão bonita, né? Com os bancos acolchoados, tanto que a gente, né, batalhou para ter, bota ar-condicionado e tal. Menino, que foi que vocês fizeram aqui? Esse negócio está muito lindo, viu? Deus seja louvado, parabéns. Mas hoje a igreja está muito vazia, gente. Tá bom, Tiago, é claro que outras pessoas foram para outros lugares e etc., mas está muito vazia. Meus irmãos, Daniel sabia de todo o processo. Daniel era um rapaz que estudava. Aplicando para os dias de hoje, será que nós também estamos estudando? Será que realmente nós temos essa convicção de que Daniel começa a oração dele com toda a humildade, dizendo que eles eram pecadores e realmente eles tinham quebrado, né, toda a aliança. E ele era muito humilde, né, e se colocava realmente no meio da situação. Ele também era um dos que haviam quebrado a aliança. Meus amigos, se tem aqui alguém hoje, né, estamos aqui em número bem reduzido, menos de 40% do que uns 20% do que essa igreja permite de capacidade. Mas eu quero dizer uma coisa para vocês hoje. Nós precisamos realmente nos arrepender, confessar nossos pecados. Diante de Deus, Daniel chegava com toda a humildade e sabendo que Deus era o Rei dos Reis e que eles tinham quebrado a aliança. Será que hoje nós também não temos quebrado muito a aliança com Deus? Será que nós não precisamos reconhecer que estamos em pecado e que precisamos da atuação do Espírito Santo em nossas vidas? Então, meus amigos, é isso mesmo. Era o que Jeremias falava, era o que já estava escrito na lei, era o que estava escrito em Deuteronômio. Devemos nos arrepender e devemos fazer isso de todo o nosso coração, de toda a alma, de todo o nosso entendimento, para que Deus possa se manifestar o que é preciso em nossas vidas. E Daniel não estava sozinho nisso. Ele era um rapaz estudioso. E será que nós estamos estudando o que realmente precisamos estudar ou estamos deixando passar despercebidos? Então, que Deus possa, eu vou encerrar aqui minha fala, Marlete, que Deus possa nos conceder muita tranquilidade, maturidade, e que realmente o Espírito Santo possa chegar ao nosso coração. E eu confesso que a gente lê a Bíblia, são tantas versões de Bíblia, e um dia desse eu descobri algo no Apocalipse, capítulo 14, versículo 12, que fala o seguinte: aqui está a perseverança dos santos, os que guardam os mandamentos de Deus e o quê? E tenham testemunho em Jesus. Exatamente. De Jesus. Que tenha a fé em Jesus. Aí fé em Jesus, em Jesus, em Jesus. Mas quando eu fui olhar em uma tradução que realmente fui olhar o processo lá em grego, é de Jesus. Nem a fé que nós temos, minha amiga Lindalva, é nossa fé. Nós devemos nos apropriar da fé de quem? De Jesus, para que realmente o Espírito Santo possa trabalhar em nossa vida e que nós possamos assim refletir o caráter de Jesus. E nós só poderemos ser pessoas assim, como Daniel, como Jeremias, se nós estivermos ligados à videira verdadeira, que é Cristo Jesus. E estando ligado, nós produziremos o quê?
os frutos. Amém? Então, para mim, Tiago, Marlete, para toda a igreja, o que mais marcou e que fica para nós dessa lição é esse versículo, né? Que pratique a justiça e ame a misericórdia e ande humildemente com Deus. Esse é o resumo. Né? Muito bem. Tiago, né, sobre o seu comentário, né, assim, eu já, depois que voltou da pandemia, né, que a gente começa a ver a igreja, vem sábado após sábado, domingos, quartas vazias, a princípio, eu me estressava, né, eu ficava chateada. Eu digo, Senhor, e não tem ninguém para ajudar. Mas, quando você começa a olhar, tira o foco do problema e começa a olhar a Bíblia, você vê que isso é cumprimento de profecia. Está tudo perfeito, está tudo se encaminhando, glória a Deus. Aí eu me acalmei, eu me aquietei. Eu digo, não importa se tem 10, 15 pessoas, são as pessoas que vão ficar até o fim, que vão realmente se salvar. Aquelas que não querem nada de sério, não querem entregar mesmo sua vida, elas estão caindo passando aí pela peneira. E quando eu falo isso, gente, eu já fui mais revoltadinho da vida e tal, né? Mas quando eu falo isso, realmente é com dor e pedindo, não que eu seja melhor do que os outros, jamais, eu sou o pior dos pecadores, é pedindo, Senhor, me converta, me ajuda para que eu possa permanecer degrau por degrau. Hoje, eu quero dizer para vocês, eu estou melhor do que ontem, mas ainda preciso o quê? Melhorar quando eu olho para frente. Pois é, e hoje eu fico feliz com os que eu vejo, porque eu sei que são pessoas que realmente estão buscando aí firmemente, né? Então, que Deus possa nos abençoar e que faltam apenas 2 semanas, né, para começar o novo trimestre, busque a nossa lição, gente, porque é incrível, assim, quanta coisa a gente aprende nisso, né? Não vamos deixar de estudar diariamente a nossa lição da Escola Sabatina. Na missão, eu fui quinta-feira, né, tirei foto, ainda tem lições lá, para quem não fez a sua assinatura. Para quem fez, já recebeu, para quem não fez, tem lá, e ainda tem a oportunidade de receber hoje aqui. Olha, eu digo, é bênção pura, viu? Com 34 anos na igreja, eu sempre li a lição assim, uma vez acolá, mas muito mais eu negligenciava. Mas a lição te traz tantos conteúdos bacanas e atuais, e principalmente essas últimas, realmente, eu sinto que elas estão encaminhando mais ainda, juntamente com os períodos proféticos aí, é para o tempo do fim mesmo. É uma maravilha, é uma delícia estudar a lição. E o próximo é o livro de Hebreus. Vamos lá para a pergunta. Tiago, presta atenção aí, quem vai levantar a mão, tá bom? Posso fazer? Estão preparados? É bem simples, tá? Não respondam, levanta a mão ou se levanta para poder responder, porque se todo mundo responder junto, não vai para ninguém. Quantos anos reinou Josias? Pode... Edmilson vai doar, ele só quer dizer que sabe. Ele só quer dizer que sabe a resposta. Ele vai fazer a doação da lição. Diga, Edmilson, a resposta e diga depois para quem que você vai doar a lição. Para Marta, muito bem. Ó, só para quem não ouviu, ele respondeu 31 anos, tá? Marta, está aqui a sua lição. Depois Edmilson pega e passa para você. Pois vamos ficar em pé para a gente orar, encerrando aqui a lição da Escola Sabatina. Tiago. Pessoal, vamos ficar de joelhos, vamos falar com o Papai do Céu. Deus, muito obrigado, Senhor. Muito obrigado por a cada momento o Senhor está nos revelando tantas coisas maravilhosas. Amém. O Senhor, o Deus do universo, o Deus que habita nos céus dos céus, o Criador, o mantenedor de tudo. Ó Senhor, quanto o Senhor se preocupa conosco e quão nós somos negligentes, Senhor. Por favor, Senhor, converta-nos, transforma o nosso coração de pedra, Senhor. Que nós possamos a cada dia, Senhor, ter o discernimento do que é certo e o que é errado. Mas a cada dia nós precisamos do derramamento do Espírito Santo em nossas vidas, Senhor. Que nós não possamos brincar de ser cristãos. Senhor, o inimigo não está brincando. Ele quer matar, ele quer destruir, Senhor. E que o que nós precisamos fazer é permanecer do teu lado, Senhor. É buscar-te a cada dia.
que nós venhamos, Senhor, tirar, como o rei Josias fez, tirar tudo que é de errado, Senhor, dentro da nossa casa, dentro de nós, dentro de nossa empresa, dentro de tudo, Senhor, da nossa vida, que nós possamos arrancar. E nós temos consciência que nós, por nós mesmos, nós não conseguimos. Então, pedimos agora, por favor, derrame o Espírito Santo para que Ele possa nos convencer de todo o pecado, da justiça e do juízo. Amém. Nos dá um bom restante de sábado, uma boa programação, que o pregador possa falar inspirado pelo Teu Santo Espírito as palavras que nós precisamos para fortalecer a nossa fé em Cristo Jesus. Te pedimos, te agradecemos todas essas bênçãos, em nome de Jesus. Amém. Amém.